Olá, eu sou a professora Lidiane Ferreira, estou aqui com vocês hoje. Eu estou aqui representando a nossa diretoria de ensino de Itapetininga. Sim, o nosso município de Itapetininga, a nossa terra das escolas. Sejam todos bem-vindos! E você, sabe que hora é agora? Sim, agora é hora de matemática! Vamos juntos? A nossa aula de hoje é sobre medidas de tempo, o relógio. E vamos para a nossa habilidade. Professores, a minha consideração, o meu respeito a todos vocês. A nossa habilidade é EF 03MA22. É sobre medidas e intervalos de tempo. Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios analógico e digital para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. Vamos refletir juntos sobre a seguinte situação. Os alunos da professora Lidiane realizaram um encontro virtual através de uma chamada de vídeo no período das 9 horas às 10 horas. Você sabe quantas horas ou minutos esse intervalo de tempo representa? Qual é o principal instrumento utilizado para medir o tempo atualmente? Vamos pensar juntos? O relógio é o principal instrumento que utilizamos atualmente para medir o nosso tempo, assim como os seus intervalos de tempo. Mas será que você conhece alguns modelos de relógios que utilizamos atualmente? Vamos ver alguns modelos? Atualmente, utilizamos relógios eletrônicos que utilizam a energia, sim, a energia solar ou através de baterias, para nos indicar o tempo, o nosso conhecido como relógio digital. E você, já identificou a leitura de horas e minutos em um relógio como esse? Tenho certeza que você já deve ter visto um modelo como esse, como no seu próprio celular ou no celular do seu familiar. Esse modelo digital, ele apresenta a separação de minutos e de horas. Mas será que você conhece esse próximo modelo de relógio? E também nós temos os relógios analógicos, que utilizam mecanismos mecânicos. Você sabia disso? Que relógio analógico, na verdade, é o nosso conhecido relógio de ponteiros? Sim! Mas, eu acho muito difícil identificar a leitura de horas e minutos no relógio de ponteiros. Ah, mas não tem problema, sabe por quê? Hoje nós vamos juntos construir uma representação desse relógio. Vamos? Aqui nós temos um modelo dessa representação do relógio analógico, ou seja, do nosso relógio de ponteiros. Mas o meu relógio não é assim. Ah, eu entendo. É que existem diferentes modelos com diferentes formatos de relógios. Mas para identificar a leitura de horas e minutos é sempre da mesma maneira. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Vamos então? Ah, mas para que servem todos esses tracinhos? E esses números? E por que esses ponteiros são diferentes? Calma, calma, que nós já vamos aprender. Antes, nós precisamos compreender alguns aspectos sobre o nosso relógio. Vamos compreender a representação do relógio, que é esse fundamental instrumento utilizado para representar atualmente o nosso tempo. Para isso, precisamos saber que podemos medir o tempo em horas e minutos.
É importante saber que o dia tem 24 horas. Sim, é muito importante sabermos que o dia tem 24 horas. Para ficar mais fácil, nós podemos até fazer uma separação entre 12 horas do período da manhã e da tarde e 12 horas, o período que nós chamamos do anoitecer e um novo amanhecer, separando como a noite e o dia. E também precisamos saber que 1 hora é o mesmo que 60 minutos e 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Pensando naquela situação inicial em que a professora fez um encontro virtual com os alunos das 9 às 10 horas, ou seja, se passaram apenas 1 hora, das 9 às 10 horas, e isso é o mesmo que 60 minutos. Se passaram 60 minutos, que é o mesmo que 1 hora. Agora sim, chegou a hora. Vamos fazer a representação desse relógio construindo juntos? Ah, mas como que eu vou representar os minutos e as horas de um relógio analógico, sendo que eu não sei? Eu vou te ajudar. Vamos construir juntos. Primeiro, a professora fez o traçado de um círculo. Poderia ser outro formato. Nós estamos utilizando esse formato porque foi a representação inicial que nós conversamos. O que vamos colocar primeiro nesse relógio? O primeiro passo é nós colocarmos no nosso relógio os minutos. Sim, vamos colocar os minutos. Mas quantos minutos nós temos dentro de um relógio? Lembra que conversamos que 1 hora possui 60 minutos? Então, se o nosso relógio é contado a cada hora, ou seja, a cada 60 minutinhos, nós temos 60 tracinhos aqui nesse relógio que nós estamos construindo juntos. Mas aqui nós temos 60 tracinhos? Sim, nós temos 60 tracinhos bem distribuídos, bem organizados. Mas qual é a posição que nós iniciamos essa contagem? Nós seguimos a posição no sentido horário, que é essa posição que o nosso relógio ele trabalha. É o percurso, é o trajeto em que há essa contagem dos nossos minutos. Mas também podemos fazer da seguinte forma. Olha, podemos contar. Se ele se inicia aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutos. Perceba que até aqui nós temos 5 minutos. Podemos continuar? Sim. 6, 7, 8, 9, 10. 10 minutos. Até aqui nós temos 10 minutos. O que você observou? Você observou que, na verdade, esses tracinhos, os minutos, estão distribuídos, organizados em conjuntos de 5 em 5 minutos? Sim! Sabendo disso, não fica muito mais fácil realizar a verificação desses 60 minutos? Aqui nesse primeiro conjunto nós temos 5 minutos. 5 mais 5, 10. 10 minutos. Mais 5, 15 minutos. 15 mais 5. Opa! Desculpa. 20 minutos. 20 mais 5. 25 minutos. 25 mais 5. Olha aqui o que nós temos. Nós temos a metade de 1 hora completa, que é o mesmo que 30 minutos. Se eu sei que aqui tem 30 minutos, eu já sei que aqui nós teremos mais 30 minutos. Mas vamos continuar. 30 mais 5, 35. 35 mais 5, 40. 40 mais 5, 45.
45 mais 5, 50. 50 mais 5, 55. 55 mais 5, 60. 60 minutos. Lembrando que 1 hora é o mesmo que 60 minutos. E 60 minutos também é o mesmo que 1 hora. É sim, a cada volta completa nesses minutos, muda-se a hora, completa-se a próxima hora. O que são esses números colocados no nosso relógio? Vamos pensar um pouquinho sobre eles? Bom, se os tracinhos, eles representam os minutos, o que vai representar esses números? Sim, esses números, eles representam as horas. Não entendi, Pro? Como os números podem representar as nossas horas, sendo que a senhora acabou de comentar que um dia tem 24 horas? No nosso relógio, nós temos apenas 12 números. Ah, mas você se esqueceu do que acabamos de conversar? Que nós podemos fazer a separação entre o horário do dia e o horário da noite. Sim, esses mesmos números, eles servem para representar tanto o horário referente ao dia como referente à noite. Como, por exemplo, 12 horas. Eu posso pensar em 12 horas quando é o período que se encerra amanhã ou quando 12 horas da noite, quando se encerra o período da noite. 1 hora, eu posso pensar 1 hora da tarde ou 1 hora de um novo amanhecer, 2 horas da tarde ou 2 horas de um novo amanhecer e assim por diante. E é por isso que o nosso relógio, ele tem apenas esses 12 números, porque eles servem para representar tanto a hora referente ao dia como referente à noite, porque você sabe muito bem que 12 mais 12, 12 horas mais 12 horas é igual a 24 horas, que forma o nosso dia completo. E olha só como fica o nosso relógio completo, com os minutos e com as horas. Sim, é dessa forma. Ah, então já acabou, Pro? Não, temos muito que aprender. Ah, professora, mas sabe, eu estava observando esse exemplo da senhora. O meu relógio não tem todos esses números, não tem todos esses tracinhos. Sabe por quê? É que os humanos, as pessoas adultas, às vezes eles produzem modelos de relógio sem todos esses números, sem todos esses tracinhos, esperando que você tenha esse conhecimento. E nós adultos, da mesma forma, quando nós olhamos para um relógio que não possui todos esses números ou todos esses tracinhos, nós que já temos esse conhecimento, simplesmente imaginamos. E os ponteiros, vamos identificá-los? O ponteiro menor representa a hora. Sim, o ponteiro menor ele é específico para marcar a nossa hora. O ponteiro maior representa os minutos. Sim, também. O nosso ponteiro maior é específico para marcar, representar os nossos minutos. Agora vamos analisar esses ponteiros dentro da representação do nosso relógio analógico. Se lembra que o ponteiro da hora é o menor. Então, se nós colocarmos o ponteiro menor na posição que ele indicar, o número que ele indicar, será marcado a hora. Ah, Pro, mas e se esse ponteiro estiver um pouquinho mais à frente? Ainda será considerado a mesma hora, porque ele está no percurso, no caminho da mesma hora que nós estamos falando.
No caso, esse ponteiro que está marcando a hora, está marcando 12 horas. Mas e esses números aqui? Não, quando estamos falando de hora, nós vamos observar apenas os números que representam as horas. Então, é importante que quando estamos falando de hora, observemos apenas os números que representam as horas. Esses números que representam os minutos, nós vamos esquecê-los um pouquinho. Então, se o ponteiro da hora estiver no trajeto, no caminho do percurso do número 12, ainda será 12 horas. Ah, mas se ele atingir o nosso próximo número, aí sim, se passará a outra hora, ou seja, a 1 hora. Mas, quando é que o ponteiro da hora, ele muda de hora? Toda vez que os ponteiros dos minutos dão aquela volta completa. E agora vamos conversar sobre o ponteiro dos minutos. Vamos colocá-lo aqui nessa representação. Lembrando que o ponteiro dos minutos é o ponteiro maior. Quando nós colocamos o nosso ponteiro dos minutos, nós lembramos daquela conversa que tivemos agora há pouco, onde se inicia no sentido horário a contagem dos nossos minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Mas olha o que vai acontecer agora. Se eu movimentar esse ponteiro dos minutos para que ele fique direcionado a esse número, é 1 minuto? Não, 1 minuto seria aqui. Do que nós precisamos lembrar nesse momento? Nós precisamos lembrar daquela sequência, daquela contagem que nós fizemos agora há pouco, de 5 em 5. Ou seja, quando o ponteiro dos minutos está apontando nessa direção, eu sei que já se passaram 5 tracinhos, ou seja, 5 minutos. Então, quando o ponteiro do minuto está apontando nessa direção, eu esqueço eu não vou considerar esse número em relação à hora. Eu preciso lembrar da sequência dos minutos que nós estamos contando conforme a sequência de todos os tracinhos. Então, quer dizer que se nós dermos sequência nessa contagem dos minutos, nós vamos prosseguir. 5, 6, 7, 8, 9, quantos minutos? 10 minutos. Quando o ponteiro dos minutos está apontando para essa direção, eu não considero esse número em relação à hora, mas eu lembro da sequência em relação aos nossos tracinhos, em relação à contagem de todos os nossos minutos. E o que acontece então, Quando esse ponteiro dos minutos dá uma volta completa no nosso relógio, completa-se 60 minutos. Isso faz com que mude a hora. Então, quer dizer que eu poderia continuar lembrando desta sequência. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 minutos. O que nós percebemos até aqui? Nós observamos que quando vamos considerar a hora, temos que perceber apenas os números que representam a hora.
E que quando vamos observar os minutos, precisamos lembrar da sequência, dessa sequência que acabamos de conversar, que completa toda a contagem dos 60 minutos, que muda a cada hora, ou que completa uma hora. Mas vamos verificar, de acordo com aquela primeira situação que conversamos, como ficaria então no nosso relógio analógico ou no nosso relógio de ponteiros. E quais são então as dicas para identificar essa leitura de horas e minutos no nosso relógio analógico ou nosso relógio de ponteiros? Vamos ver as dicas? O número indicado pelo ponteiro maior é o que representará os minutos. Para identificá-lo, fazemos uma correspondência à sequência de 5 em 5. Assim temos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 minutos, que é o mesmo que uma hora. Lembrando que a cada 60 minutos muda-se a hora. Lembrando que uma hora é o mesmo que 60 minutos é o mesmo que uma hora. E sobre hoje, a nossa retomada será: hoje conversamos sobre instrumentos que utilizamos atualmente para medir o tempo, destacando o uso de relógio de ponteiros, o nosso relógio analógico, e sua representação para horas e minutos. E agora chegou a hora do meu muito obrigada a todos vocês. Quero mandar um beijo, um abraço especial a todos, mas especialmente para os meus alunos, a minha querida escola, nossa escola estadual Major Fonseca, e até uma próxima oportunidade. Beijos!